Salve galera, tranquilo? Bruce Lee teve muitos altos e baixos na juventude antes de se tornar famoso. Infelizmente, ele não conseguiu aproveitar a vida. Como muitas pessoas criativas, ele lutou contra seus demônios interiores e quase os derrotou. Sua biografia é cheia de segredos e mistérios, mas sua esposa tentou contar a história de Bruce Lee em detalhes em um livro chamado The Only Way I Know, o único que eu conheço. Este filme é baseado neste livro. O jovem Bruce Lee saiu de um templo e caminhou por uma rua deserta. Ele passou por algumas esculturas de pedra cujos rostos o assustaram. O menino parou em frente a uma escultura de pedra, e guerreiros mascarados começaram a ganhar vida e perseguiram Bruce Lee. O menino correu de volta para o templo, mas a porta do templo se fechou diante dele. Em um beco escuro, o demônio alcançou Bruce Lee e ergueu seu machado para cortá-lo. Felizmente, era apenas um pesadelo com seu pai. O pai acordou suando frio e a primeira coisa que fez foi verificar seu amado filho. Bruce Lee dormia pacificamente em sua cama. O pai fez tudo o que pôde para proteger o filho dos perigos do mundo. Mais tarde, levou Bruce Lee pelas ruas movimentadas de Hong Kong até o lendário mestre de Kung Fu. Ip Man. Bruce Lee logo se apaixonou pelas artes marciais e ouviu atentamente as instruções de seu mestre. Ele gritava alto enquanto batia em estacas de madeira. Durante os anos de treinamento, Ip Man ensinou a seus alunos todas as sutilezas dessa arte marcial. Para dominá-la, é preciso entender que o Kung Fu não é apenas uma arte marcial, mas também uma forma de pensar. E o principal oponente são sempre os demônios interiores, ou seja, o medo, o ódio e a raiva. Bruce Lee tinha 20 anos. Além de praticar Kung Fu, também gostava de dançar. Um dia, ele foi a um festival das lanternas chinês e viu um grupo de marinheiros americanos bêbados invadindo a casa. Um dos marinheiros empurrou rudemente um cidadão e começou a dançar com seus companheiros. A garota, que gritava, conseguiu se libertar, e os cúmplices do valentão o protegeram dos ataques da plateia insatisfeita. Bruce protegeu a garota. O americano tentou espancá-lo. Acabou sendo um grande erro. Os soldados ficaram impressionados com a agilidade e a força do lutador de Kung Fu. Após se recuperar do golpe, o líder do grupo desafia Bruce para um duelo e o insulta. Como resultado, ele leva um novo chute na cabeça e perde o casaco após uma dança improvisada com o oponente. Para vencer a luta, o homem humilhado tenta uma última vez se recuperar com uma faca atirada contra ele, mas Bruce também está preparado e pega uma corrente escondida. Ele desarma o oponente facilmente e o joga sobre uma mesa com comida. Ao ouvir as sirenes, o lutador foge e a garota resgatada o segue. Graças a Xiaolonlon, porque ela decidiu chamá-lo. Após a noite da vitória, Bruce entrou na casa pela janela. Mas seu pai o pegou na hora. Ele disse que a polícia o procurou por causa de uma briga na rua. O americano espancado foi hospitalizado com um pulmão perfurado. Para piorar a situação, ele tinha parentes influentes em Hong Kong. Bruce não queria ir para a cadeia e planejava se esconder na casa de um amigo. Mas seu pai o agarrou pelos ouvidos para uma conversa séria. O homem surpreendeu o filho pedindo-lhe que deixasse Hong Kong, sua terra natal, para sempre. Embora Bruce achasse que tudo não passava de superstição, seu pai acreditava que todos os sinais indicavam que sua família estava sendo assombrada por um demônio. Bruce estava destinado a morrer nas mãos do demônio. Tudo começou com a morte do irmão do menino. Ele não sobreviveu. Isso foi considerado um péssimo sinal. Por isso, quando Bruce nasceu, seus pais lhe deram um nome feminino e o obrigaram a usar uma saia para se esconder do demônio. Foi também com esse propósito que seus pais lhe ensinaram inglês. Mas o plano falhou, e o demônio estava cada vez mais próximo. Como Bruce adorava filmes e carros americanos, seu pai sugeriu que ele fosse para os Estados Unidos. Além disso, Bruce nasceu nos Estados Unidos durante uma viagem de seus pais a São Francisco, o que lhe deu o direito de residir legalmente nos Estados Unidos. Seu pai economizou dinheiro suficiente para realizar esse plano. Bruce ficou surpreso e não sabia o que dizer. Diga-me, você vai causar sensação nos Estados Unidos para que eu possa ouvir isso aqui. O menino embarcou em um navio, ansioso para chegar a um país cheio de possibilidades infinitas. Ele começou a conversar com um companheiro de viagem e mostrou-lhe um pôster de seu ator favorito, James Dean. Mas o professor de história lhe disse que os chineses não tinham chance de se integrar aos Estados Unidos. Eles eram tratados como cidadãos de segunda classe, e muitos dos compatriotas de Bruce já haviam morrido na construção da ferrovia. Mas o menino acreditava que teria sucesso e logo sentiu a discriminação. Depois de cruzar o oceano, o menino foi parar em São Francisco.
Lá, foi forçado a trabalhar como lavador de pratos em um restaurante chinês e ganhar uma renda escassa. O sorriso da bela garçonete April o animou. O chefe, Sr. Ho, estava claramente insatisfeito com o flerte à sua frente e deliberadamente atribuiu tarefas extras a Bruce. A chefe, Senhorita Yang, aliviou a tensão entre os dois e os deixou fazerem seus próprios trabalhos. Apesar da situação difícil, Bruce insistiu em treinar. Ele também tenta aprender inglês, mas é interrompido quando April bate a porta. É claro que o caso deles acaba enfurecendo completamente o Sr. Ho, mas Bruce não hesita em chutá-lo no rosto. O cozinheiro ataca o jovem atrevido com uma faca. Bruce revida, mas os outros funcionários ficam do lado do Sr. Ho e jogam o novato pela porta dos fundos, na rua. 4 cozinheiros com grandes facas cortando carne perseguem um lavador de pratos. Bruce sobe em uma estrutura de metal a vários metros do chão e usa seu equilíbrio soberbo para se livrar de seus perseguidores. O garoto cai no chão e o Sr. Ho soca, deixando uma marca dolorosa, mas isso só o enfurece. Com grande habilidade, o Sr. Ho se rende, mas o Sr. Ho não demonstra fraqueza e agarra Bruce. O jovem escapou das garras do chefe e estava prestes a matá-lo a golpes, mas decidiu deixá-lo ir. A briga foi interrompida pela Senhorita Yang, que percebeu que não havia ninguém trabalhando no estabelecimento. Ela levou os espectadores e os lutadores para dentro. Então, chamou Bruce e pediu para conversarem pessoalmente. Ela pagou o salário de Bruce e sugeriu que lhe emprestassem uma grande quantia em dinheiro. A senhorita Yang sugeriu que Bruce levasse April a uma loja de luxo e alugasse um quarto de hotel com ela. Depois de esbanjar o dinheiro, Bruce continuaria trabalhando no restaurante até ficar velho e pagar suas dívidas. April logo perderia o interesse em lavadores de louça também. Mas Bruce tinha outra opção. Ele poderia gastar o dinheiro em educação. Bruce aceitou sem hesitar e logo começou a ter aulas em uma faculdade de filosofia. Ele também frequentava a academia regularmente. Um dia, um cliente chamado Joe pediu rudemente que ele liberasse uma máquina, o que Bruce recusou, e a temperatura subiu. O cara não entendia inglês. Meu tipo? Isso mesmo, coxas mudam seu tipo. Joe disse que foram os coreanos que mataram seu pai e que não ficou nada feliz em vê-los na academia. Parecia que era hora de dar uma aula de história e geografia ao sujeito ignorante, mas Bruce Lee se afastou calmamente, sem ficar nervoso. Os valentões comemoraram a vitória, mas o boxeador pretendia terminar o treino e desafiou o homem forte. Joe esperou até que seu oponente estrangeiro tirasse os sapatos e as meias. Então, cerrou os punhos e atacou Bruce Lee. Bruce Lee se esquivou sem esforço, embora elogiasse o estilo do boxeador ao mesmo tempo. O sujeito jogou o americano no chão com facilidade e acertou vários alvos com precisão, derrubando não apenas Joe, mas também seus companheiros de equipe envolvidos na luta. A aula havia terminado. É uma pena que seu pai tenha se machucado. Foram os coreanos que fizeram isso. Eu sou americano. Bruce Lee saiu às pressas do ringue de boxe improvisado para evitar problemas, mas os amigos de Joe, Ben e Ted, o alcançaram. O rapaz ficou nervoso, mas os dois vieram com calma. Ficaram impressionados com as habilidades de Bruce Lee e queriam que ele lhes ensinasse Kung Fu. Bruce Lee logo reuniu um pequeno grupo de pessoas que queriam aprender artes marciais orientais. Durante a aula, uma garota chamada Linda se aproximou dele e quis se juntar ao grupo. Havia claramente uma faísca entre ela e Bruce Lee. Na aula seguinte, Bruce Lee convidou Linda para ser sua parceira, e Linda o derrubou facilmente com um movimento rápido. No entanto, ele poderia conseguir mais se perdesse a luta com habilidade. O rapaz habilmente usou seu status para flertar e namorar a garota. À noite, Shirley, amiga de Linda, lhe deu uma carona e a ajudou a enganar sua mãe severa. A garota não entendia como sua amiga podia se apaixonar por um chinês, mas Linda não acreditava nesses estereótipos idiotas e não a levava a sério. A garota se maquiou e trocou de roupa no carro e encontrou Bruce em um restaurante sofisticado. O rapaz também se arrumou, e os dois estavam prontos para se divertir, mas quando chegaram, não havia lugares disponíveis. Os dois jovens conversavam no bar. Linda sugeriu que Bruce abrisse uma rede semelhante ao McDonald's, mas que ensinasse Kung Fu. O rapaz não gostou que o restaurante estivesse rapidamente lotado de novos clientes. Tentou se comunicar com o garçom, mas este ignorou seu pedido com indiferença. Bruce, acostumado a todo tipo de preconceito, sabiamente levou Linda a um restaurante chinês. Em outra ocasião, foram ao cinema, e o cinema exibia uma comédia americana clássica, Bonequinha de Luxo. Linda riu com a plateia, mas Bruce não pareceu achar graça.
Porque o que ela viu na tela grande foi um personagem de desenho animado com aparência asiática, uma coleção de todos os estereótipos desagradáveis. A moça se emocionou e se ofereceu para ir embora. Na rua, eles se beijaram pela primeira vez. No dia seguinte, Bruce levou Linda a um salão de artes marciais abandonado, onde planejava abrir uma academia de artes marciais. A menina ficou um pouco chocada, mas logo se alegrou por ter inspirado o menino a novas conquistas. A academia de Kung Fu de Bruce Lee cresceu e a bela moça treinou com o menino. Bruce Lee continuou seus estudos na universidade e escreveu uma tese. Um dia, enquanto estudava, um terremoto o atingiu repentinamente e um vento forte o jogou no chão. Então, uma estátua de um antigo guerreiro usando uma máscara derrubou a porta. Bruce Lee tentou lutar contra o demônio, mas foi derrubado pela poderosa força do inimigo. A estátua saiu silenciosamente. Bruce Lee acordou com essa visão estranha. Isso preocupou o menino, e Linda percebeu sua preocupação. Em vez de contar à menina sobre o demônio, Bruce Lee perguntou a ela quando ela o apresentaria à mãe. Linda não estava pronta para contar à mãe que se casaria com um chinês. O menino ficou triste porque havia contado tudo ao pai. Porque era tão importante para Bruce. A bela moça concordou em ir com ele visitar sua mãe, Vivia. A princípio, tudo parece correr bem, mas o falso entusiasmo logo se dissipa e a moça começa a falar abertamente sobre seus futuros netos, que serão mestiços e não serão aceitos nem no Oriente nem no Ocidente. Bruce fica tão magoado com esses ataques que, furioso, se queima com uma xícara de chá. Bate a porta e sai, e Vivian corre para convencer a filha de que encontrará um marido melhor. A lenda não ouve e persegue seu amado na chuva. Bruce a pega em sua motocicleta, e eles partem em direção ao horizonte para construir seu futuro sem o consentimento de ninguém. O casal prepara o casamento, enquanto Bruce, ainda de terno, para no restaurante da senhorita Young para pagar o empréstimo que o tornou um homem. Os recém-casados se mudam para a nova filial da academia de Kung Fu e, logo depois, recebem a visita de um homem chamado Jerome, que quer ter algumas aulas. Bruce Lee não rejeita um irmão amargo e eles logo começam a treinar. A nova filial cresce e se desenvolve. Um dia, um jovem traz uma mensagem sinistra em chinês para a academia. Bruce Lee tem uma reunião com outros professores de artes marciais, que estão descontentes com sua abordagem despreocupada ao ensinar Kung Fu. No entanto, os mais velhos, que viam negros e brancos como inimigos, não obtiveram a resposta esperada. Bruce Lee tentou explicar a eles que estava mostrando a todos a beleza da cultura asiática e unindo as pessoas, mas ninguém quis ouvi-lo. O rapaz foi embora após receber ameaças, ameaçando resolver o problema com uma briga física se não obedecesse. Bruce Lee não queria incomodar a esposa com seus problemas, então mentiu dizendo que havia cancelado temporariamente as aulas devido a problemas com impostos. Linda suspeitava que não fosse esse o caso, mas Bruce Lee garantiu que poderia lidar com tudo sozinho. Com o apoio de Jerome, Bruce Lee apareceu na arena, pronto para defender sua posição em uma luta. Os professores providenciaram que seu boxeador mais forte, Johnny, competisse com ele. Johnny havia matado recentemente um ladrão que ousou atacá-lo. Jerome tentou persuadir Bruce a não continuar o jogo, mas nada o impediu. Ele correu para o ringue e socou o oponente com força. Johnny reagiu com força e chegou a cortar o peito de Bruce com as unhas. Johnny respondeu mostrando não apenas sua agilidade, mas também a força de seus braços e pernas. Bruce o derrubou no chão e continuou a socá-lo com uma série de socos, impossibilitando a defesa do oponente. O oponente foi forçado a se render. Bruce foi embora, mas Johnny se recusou a admitir a derrota e o chutou com força, atingindo-o com força nas costas. O sujeito não estava preparado para um ataque tão violento e só conseguia rolar no chão de dor. No hospital, o médico levou para ver seu belo marido, cuja coluna estava sendo operada em uma máquina que parecia a Inquisição Espanhola. Ela tentou animar Bruce, mas ele ficou frustrado e acabou sendo rude com ela. A garota gritou que ele deveria ser honesto e disse que queria lutar. Bruce apenas pediu que ela pensasse bem se ainda queria continuar o relacionamento com o marido acamado. Ele realmente perdeu a esperança no futuro, mas aquela bela mulher lhe mostrou o charme da cultura ocidental, onde as pessoas não pedem que os outros se sacrifiquem ou os abandonem em situações difíceis. Apesar de todas as palavras duras que Bruce disse para salvar sua amada de um futuro como enfermeira deficiente, ela voltou. Oh, veja este grande herói do Kung Fu, que sempre mostrou o que podia fazer em tempos de crise. A lenda lhe trouxe um caderno para anotar todas as ideias de Bruce sobre como aprimorar seu Kung Fu. Bruce continuou a resistir e estava disposto a continuar suportando a situação desamparada, mas a garota o fez entender a situação difícil em que se encontrava.
Ele já havia ensinado antes, e agora era hora de aprender uma lição importante: como continuar vivendo quando você não é mais o mais forte e poderoso. Ele cedeu ao saber que Linda estava grávida. Bruce cedeu e começou a dar ordens à esposa, afinal, ele não podia deixá-la construir o futuro da família sozinha. Linda estava escrevendo um livro sobre uma arte marcial que Bruce chamava de Jeet Kune Do, e Bruce passou por um doloroso período de reabilitação. Ele teve que reaprender a usar as pernas. Recebeu alta em uma cadeira de rodas, mas seu espírito de luta estava mais forte do que nunca. Naquele dia, seu filho Brandon nasceu. Bruce levou o espelho ao quarto da esposa para afastar os maus espíritos do filho mais velho. Linda perguntou ao marido se ele queria segurar o filho nos braços, e Bruce a surpreendeu ao se levantar pela primeira vez em 9 meses. Algum tempo se passou e os jovens pais receberam uma boa notícia. Seu livro de Kung Fu estava prestes a ser publicado. Um dia, a mãe de Linda veio inesperadamente visitar o neto. A filha a cumprimentou friamente. Vivian estava prestes a ir embora. Mas Bruce insistiu que a avó conhecesse Brandon. Quando a mulher viu o menino e o segurou nos braços, todos os seus preconceitos estúpidos desapareceram. O amor sempre vence, mesmo que não seja imediato. Bruce reaprendeu a andar com o filho pequeno e recuperou a agilidade de antes. Mas sua primeira apresentação pública no campeonato de karatê foi terrível. Bruce foi vaiado por ser inovador demais. Para provar as vantagens do Jeet Kune Do, Bruce lançou um desafio: derrubar qualquer competidor em 60 segundos. De repente, Johnny apareceu na multidão. Linda estava em êxtase, pois os médicos haviam proibido expressamente Bruce de participar da competição, mas agora os riscos eram altos. Linda não queria ver o marido sofrer novamente. Dizia que não suportava ver a história se repetir. Bruce estava mais confiante do que nunca de que venceria e partiu em busca de vingança. Assim como da primeira vez, ele se esquiva habilmente de todas as tentativas de Johnny de pegá-lo, mas após um momento de distração, é atingido novamente nas costas já machucadas. O fã de Dirty Tricks comemora a vitória, mas Bruce se recupera rapidamente e desfere um ataque violento. Johnny desfere um golpe forte e sai voando do ringue. O cronômetro para antes de 60 segundos. A plateia aplaude. O produtor de TV Bill Krieger está sentado na plateia. Ele procura lutadores talentosos e convida Bruce para imitar seus movimentos no set da série de TV The Green Hornet. O sonho de infância do garoto está prestes a se tornar realidade e ele finalmente chegará a Hollywood. Enquanto o diretor treina Bruce, alguém nos bastidores diz que sua aparência asiática não combina com seu papel. Mas quando o boxeador entra no set, a equipe fica perplexa. Era exatamente isso que eles esperavam. Bill e Bruce logo discutem entusiasticamente a possibilidade de uma sequência com o boxeador no papel principal. Ele e a esposa visitam o produtor em sua mansão. Na festa, os dois dançaram e a bela esposa anunciou que estava grávida do segundo filho. Bruce ficou em êxtase, mas logo voltou à realidade. Bill recebeu uma ligação anunciando o cancelamento de seu programa. Sim, muitos programas interessantes passam por essa situação. Mas Bruce Lee não desanimou. Ele continuaria lutando por seu sonho e ansiava por enriquecer da noite para o dia. No entanto, a dura realidade trouxe novos desafios. Com cada vez menos dinheiro, a bela mulher temia que seu segundo filho tivesse que nascer em uma casa nova e mais barata. Além disso, certa noite, Bruce Lee soube que seu pai havia morrido repentinamente. Ele correu para Hong Kong para o funeral. Lá, começou a chorar. Os demônios que o enredavam começaram a reaparecer repetidamente. Então, ele pediu ajuda ao seu professor, Ip Man. O mestre disse que treinou seus alunos justamente para essa batalha. Ele testou sua força em uma batalha de pequena escala e estava muito orgulhoso do progresso de Bruce Lee. Ele precisava derrotar o demônio para que a maldição não fosse transmitida ao filho. Seu pai tentou escondê-lo, mas sem sucesso. Enquanto Lee fazia as malas e voltava para a casa de barco, um grupo de homens de terno começou a persegui-lo. O determinado, mas já sem fôlego, produtor Philip Tan imediatamente deixou claras suas intenções. O personagem de Lee na peça era muito popular em Hong Kong, e um filme estrelado por ele era esperado como um projeto lucrativo. Embora Lee estivesse ansioso para voltar para casa, Philip Tan implorou que ele ficasse em Hong Kong por mais um dia para discutir os detalhes. As negociações correram bem e Lee foi à Tailândia para filmar o filme Big Boss, The Relentless. No entanto, um dia, o irmão de Johnny apareceu no set e exigiu uma revanche, pois seu irmão não conseguia andar nem falar após a derrota. Ele atacou Lee sem hesitar, querendo tirar sua vida. A equipe não entendeu o cenário da luta no roteiro,
mas ligou a câmera mesmo assim para não perder cenas preciosas. Os boxeadores se atacaram com extrema brutalidade, usando objetos improvisados, incluindo serras circulares e enormes blocos de gelo. Lee quase perdeu a cabeça, mas acabou se libertando. O inimigo atacou novamente, tentando afogá-lo na lama. O corpo do boxeador estava fraco e impotente, e ele não conseguiu resistir, mas o lendário Bruce Lee jamais morreria de forma tão humilhante. Este é um truque que permite derrotar seus inimigos inesperadamente. Ele mata o irmão de Johnny e o joga na lama junto com a honra da família. Ao descobrir que uma câmera está gravando a briga, Bruce fica furioso e destrói a câmera. Ele retorna a Hong Kong e se reencontra com seus filhos e sua amada esposa após uma longa ausência. Ele os leva para conhecer sua cidade natal e leva Linda à estreia de Punho de Fúria. O cinema está lotado, mas quando o filme termina, um silêncio assustador se abate sobre o local. Bruce pensa que algo catastrófico aconteceu e tenta sair em silêncio, mas as pessoas simplesmente param e enxugam as lágrimas em choque. Elas aplaudem e abraçam o ator. Bruce desfruta de seu primeiro grande sucesso nas telonas e fica em Hong Kong para ficar com sua família, onde sua carreira está decolando. Bill visita para discutir a ideia de Operação Dragão, um filme que Hollywood está ansioso para fazer. Bruce chega tarde em casa e Linda está muito infeliz. O trabalho no cinema ocupa todo o seu tempo, e os filhos não conseguem ver o pai. Ela planeja se mudar com a família para os Estados Unidos e convida Bruce para ir com ela. Ele fica furioso. Seu sonho americano há muito foi destruído pela realidade. A contradição não foi resolvida. Bruce se encontra com Philip para discutir a proposta de Bill para Hollywood. Isso resolverá dois problemas ao mesmo tempo. Além disso, Bruce ainda quer mostrar a beleza da cultura asiática para o Ocidente. Mas agora ele quer estar com sua família. Sem eles, sua vida não tem sentido. A mente de Bruce está cheia de perguntas e ele pede uma aspirina. As filmagens de Operação Dragão começam e os atores chegam ao set, onde há um labirinto de espelhos. De repente, ocorre um terremoto e Bruce fica preso no mundo dos espelhos. Esta é outra ilusão. O lutador percebe que o demônio está por perto e espera que ele apareça. Para sua surpresa, ele é repentinamente atacado por todos os lados. A estátua do guerreiro o agarra pelo pescoço e começa a jogá-lo em direção à lápide com o nome de Bruce. Ele acaba sendo derrotado, mas Brandon aparece no cemitério. O demônio se distrai, não presta mais atenção ao pai e começa a perseguir o filho. Bruce tentou deter o guerreiro, mas o atrapalhou. O sujeito o encontrou na bolsa que havia roubado do inimigo e o estrangulou com sua própria arma. Ele superou o medo do qual seu pai tentava protegê-lo desde a infância. Bruce deixou o set para passar um tempo com a família. A última cena de Operação Dragão está prestes a ser lançada. A bela moça esperava que este fosse um grande momento na carreira do marido. Ele a beijou de despedida e confessou seu amor por ela. O filme foi um enorme sucesso, mas Bruce não pôde assisti-lo na tela grande. 3 semanas antes do lançamento do filme, Bruce morreu repentinamente. Mais de 25 mil pessoas compareceram ao seu funeral em Hong Kong. Inicialmente, os cineastas queriam que o filho de Bruce Lee, Brandon, interpretasse o papel principal. Mas ele recusou porque ia estrelar outro projeto. Essa escolha acabou tendo consequências fatais. O jovem morreu no set. Ele tinha apenas 28 anos. Seu pai, Bruce Lee, morreu aos 32 anos, também em circunstâncias estranhas. Seria um estilo de vida arriscado ou uma maldição? Como sempre, você pode encontrar o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para a gente nos comentários o que você mais odeia. Não se esqueça de se inscrever e curtir o canal para que possamos receber mais histórias incríveis. Publicaremos as suas o mais breve possível.